o nosso RB News, aquele jornal recheado de destaques internacionais. Eu sou Daíse Sucói e é muito bom estar aqui para te informar. Vamos começar nosso programa com um alerta importante. Olha só, dados divulgados pelo Covitel 2023, que investiga fatores de risco para doenças crônicas, alerta sobre a saúde dos jovens, de 18 a 24 anos. De acordo com o relatório, mais de 40% dos jovens estão com excesso de peso. A pesquisa também aponta que a obesidade aumentou 90% nessa faixa etária. A obesidade aumentou 90% nesta faixa etária. Saiu de 9% e foi para 17,1%. Os jovens também lideram rankings que não são motivos de orgulho. São os que menos consomem frutas, verduras e legumes e estão no topo dos que usam dispositivos como celulares, tablets ou televisão 3 horas ou mais por dia para lazer. A pesquisa da Covitel da Universidade de Pelotas ouviu 9 mil brasileiros de capitais e cidades do interior das 5 regiões do Brasil por telefone entre janeiro e abril deste ano. Essa é a segunda edição do relatório, que tem como objetivo gerar dados sobre os fatores de risco de condições crônicas não transmissíveis. Os números apontam que 40,3% dos jovens estão com excesso de peso. E há dentro deste número uma soma de pessoas com quadro de sobrepeso e com obesidade. Mais de 31% dos jovens já receberam diagnóstico médico de ansiedade e 14,1% receberam diagnóstico de depressão. O número de jovens que consomem bebidas alcoólicas também subiu. Mais de 32% deles afirmaram consumo abusivo de álcool. Segundo os relatos, as mulheres ingerem cerca de 4 doses ou mais e os homens bebem 5 doses ou mais. Na mostra também foi destacado que o público que possui de 18 a 24 anos é o que menos consome frutas, verduras e legumes e o que mais consome refrigerantes e sucos artificiais. A pesquisa também destacou que os jovens brasileiros são os líderes de tempo em tela. Mais de 76% utilizando dispositivos como celulares, tablets ou televisão, 3 horas ou mais por dia para lazer. A disforia de gênero entre crianças, um assunto delicado em muitos lugares, é especialmente preocupante aqui no Brasil. Para os 203 milhões de habitantes, há apenas 5 centros públicos de atendimento a crianças e adolescentes trans. Reunidas em São Paulo, essas 3 mulheres têm algo em comum: a preocupação com a vida de menores transgênero no país. País que, com mais mortes violentas de pessoas trans, 118 em 2022 ou 29% do total mundial. Segundo a Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, a pauta gira em torno de políticas públicas, mecanismos de proteção para conter as estatísticas. Toda vez que a minha filha passa pela porta, eu fico muito segura, eu tenho medo. E eu fico muito grata toda vez que ela volta, porque eu sei que isso é um pouco privilégio. Não são todas as pessoas trans que podem voltar. Transformada em ativista dos direitos de crianças e adolescentes trans, Tamires fundou em 2022 a ONG Minha Criança Trans, que tem quase 600 membros. Ela conta que desde pequenininha, a filha Ágata, com 8 anos, demonstrava um desconforto com o gênero masculino, atribuído no nascimento. No Brasil, as cirurgias de mudança de sexo só são permitidas a partir dos 18 anos. É o que a incongruência ou disforia de gênero entre menores é um tema delicado, que causa polêmica em muitos países por conta da pouca idade. Em todo o país, há apenas 5 centros públicos de atendimento a crianças e adolescentes para questões de identidade de gênero. O do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo acompanha quase 400, cerca de uma centena entre os 4 e os 12 anos, e tem uma longa fila de espera. Mas não é um tratamento porque a gente não tem um diagnóstico, porque isso não é uma doença. Então é um acompanhamento que a gente faz
nessa descoberta desse adolescente. E aí, se esse adolescente tem uma questão com a voz, por exemplo, a gente já tem uma fonoaudióloga para ajudar. Se esse adolescente passa por uma questão de violência na escola, a gente tem uma assistente social. Celeste viveu há poucos anos os processos de mudança da adolescência. Quando chegou a puberdade, aí vem como um caminhão, vem com força total. Porque aí começa a vir mudança corporal, começa a vir engrossamento de voz, começa a surgir pelo em tudo quanto é lugar. Celeste também iniciou a terapia hormonal aos 16 anos, idade autorizada por uma norma do Conselho Federal de Medicina em 2020, e revelou sua nova identidade na escola, motivando outros a fazerem o mesmo. Mas poucos têm acesso a uma assistência desse tipo. A deputada estadual intersexo em São Paulo, Carolina Iara, destaca, apesar de tudo, alguns avanços em relação à sua geração. A minha geração, por exemplo, não tinha a infância reconhecida, né? Nós só conseguíamos ter a nossa identidade a partir da adolescência e ainda assim clandestinamente, né? A infância não existia para corpos trans. A parlamentar lembrou que ainda há dificuldades básicas e que adolescentes trans, principalmente essas adolescentes trans e transvestis, são expulsas de casa com 13 ou 14 anos e vão parar na prostituição. Fato é que a sociedade tem que se conscientizar como um todo, né, gente? A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais destaques. E tem alerta sobre o uso de drogas e, claro, nossas queridas curiosidades internacionais. Não saia daí.